Oi, gente, boa tarde. Vim trazer uma palavrinha do Senhor. Em Lucas 17, 11, a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. 10 leprosos que viviam afastados, das suas famílias, viviam afastados da comunidade por causa da lepra. Eles não podiam encostar em ninguém, eles não podiam chegar perto de ninguém, porque a lepra podia pegar e não tinha cura, e era uma doença, muito triste. Como se você apodrecesse em vida, E então eles tinham que ser excluídos da comunidade, excluído da família, excluído do mundo e vivendo em algum lugar sozinhos. Mas isso é quando se tem lepra, Só que muitos vivem excluídos hoje, em 2025, muitos ainda vivem excluídos, muitos sentem-se excluídos de várias maneiras. E o que eu acho tão interessante nessa palavra é que eles levantaram a voz, Eles pararam longe de Jesus e levantaram a voz. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que eles eram leprosos, que ninguém queria chegar perto deles. Eles sabiam disso. Que eles tinham que viver ali daquele jeito, com todo mundo vivendo e eles ali. E quantos hoje não vivem assim? Quantos? Quantos não vivem dentro da sua própria casa sendo excluído? Quantos filhos não se sentem excluídos pelos pais? Quantos pais não se sentem excluídos pelos filhos? Quantas pessoas não se sentem excluídas no seu local de trabalho, com as suas amizades, Hoje em dia, a gente vê muito esse negócio da exclusão, de você ter algo que as pessoas dizem que não é normal e por isso elas te excluem, Muitos são excluídos. Nós podemos falar de pessoas que têm alguma deficiência e ninguém quer chegar perto, ninguém tem paciência com elas, Nós podemos falar de pessoas que têm algum tipo mesmo de doença e ninguém quer chegar perto. E muitas delas sabem o lugar delas e elas se mantêm excluídas. Elas se mantêm no lugar delas. Elas sabem que elas são excluídas. Então elas já ficam longe, elas se mantêm longe, como os leprosos se mantiveram longe aqui. Elas também se mantêm longe. Porque o excluído, ele sabe que ele é excluído. Então, ele começa a se manter longe, porque ele sabe que ninguém olha para ele, que ninguém vê ele. E os moradores de rua, o que eles são? Excluídos? Eles são excluídos do mundo. Eles vivem num mundo que não é lepra, muitas vezes é a droga, que é uma lepra, porque ela destrói, ela te exclui, ela te mantém longe da tua família, porque a família às vezes não consegue mais viver com uma pessoa que usa droga. Muitas vezes porque rouba. Então muitas vezes ela vai pra rua morar com os que são iguais, assim como os leprosos, como são iguais a ela. E elas são excluídas de tudo. Mas ali, com aqueles 10 leprosos, eles sabiam quem era Jesus, porque eles dizem aqui
eles dizem que aqui diz que os leprosos saíram-lhe ao encontro e que pararam de longe. E eles dizem, quer dizer, eles saíram para ir com Jesus quando ouviram falar, de certo, eles ouviram falar, eles viram que era Jesus. Então eles conheciam Jesus. Alguém tinha falado e eles ouviram falar, eles viram, eles sabiam que aquele que estava passando ali era Jesus. Porque eles dizem aqui, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que aquele homem era o mestre, era Jesus, e ele tinha poder, porque eles pediram misericórdia. Agora, como os moradores de ruas, estou falando mais dos moradores de ruas, mas nós temos que falar isso para todos. Como eu vou pedir misericórdia e vou mudar a minha vida se eu não sei quem é Jesus, se ninguém nunca falou de Jesus para mim? Então, nós temos sim que entender que os moradores de rua estão ali excluídos, mas eles precisam saber quem é Jesus. E sempre que a gente tiver uma oportunidade de falar com eles, de olhar para eles, para que eles vejam que você viu eles, porque eles estão ali, mas eles acham que não são vistos por ninguém, muitas vezes não são mesmo, não é? E falar de Jesus para eles, para que eles saibam quem tem o poder de curar, para que eles peçam misericórdia pela vida deles um dia, para que Jesus tenha misericórdia da vida deles e possa curar esses leprosos. Porque sim, os moradores de ruas não são leprosos, mas é como se fosse. Ninguém chega perto, todo mundo tem medo, são excluídos de tudo e de todos e vivem por aí, como os leprosos viviam antes. Então hoje eu creio que a lepra do nosso mundo, do nosso século, é o vício, é as drogas, né? É a bebida que vem e destrói tudo e te coloca num lugar de excluído de tudo, assim como era nessa época aqui da palavra da Bíblia com os leprosos. Assim é hoje nesse mundo, e eles precisam conhecer que existe um Deus grande e poderoso que pode curar, que pode transformar, que pode restaurar, que pode fazer de você uma pessoa maravilhosa, que pode te tirar da lama e te colocar em lugares altos, onde todos vão te ver. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode fazer. Em nome de Jesus.